Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Teve um probleminha, como sempre, mas maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco vamos ter uma ministração de uma palavra. Aleluia. Declare para Ele: Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia, Jesus. Os filhos já estão chegando aqui. Já estão chegando aqui. Não somos 2 ou 3 ou mais. Aleluia. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Declaramos que teu é o reino, teu é o domínio, tua é a glória, tua é a majestade, tu que estás entronizado no mais alto e sublime trono. Tu estás, Senhor, entronizado em nós. Senhor, somos a tua casa, somos a tua morada, somos a tua habitação. Por isso, ó Deus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Pai, lava-nos no teu sangue. Não é baseado no nosso mérito, não é uma questão de meritocracia, mas somos baseados, firmados na eficácia que há no teu sangue. Por isso nos lava, nos perdoa dos nossos pecados, pecado que nós cometemos por pensamento, meu Deus, no coração, por alguma falha nossa, que nesse momento o Senhor possa estar nos lavando, nos purificando, nos introduzindo em Ti. Senhor, a Tua morte foi consumada lá na cruz, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e que um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Por isso não temos um outro intermediador, só temos o Senhor como intermediador entre nós e Deus. Tu és a ponte que nos une, Tu és o caminho que nos leva a toda a verdade. Seja conosco, nos abençoa, ministra sobre nós, te damos liberdade nesta noite. Senhor, queremos ser liderados pelo Teu Espírito, que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer, para que o Senhor possa aparecer, Deus. Seja conosco, ó Deus, e nos abençoa, no nome santo de Jesus. Amém. E desde já quero te agradecer pela tua presença, dizer que é uma honra, é um prazer enorme estar tendo esse tempo de comunhão na palavra, porque nós sabemos que é a fonte que nós bebemos, sabemos da fonte que nós temos bebido, e a fonte é os céus que está aberto. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui a 1 minuto, porque o tempo está em tuas mãos, né? E o nosso tempo é hoje. O que nos resta é hoje. Eu sempre falo, o amanhã é hoje que você está vivendo. O ontem você não pode fazer mais nada por ele. Então é hoje. E hoje é o dia de nós ouvirmos a palavra. Hoje é o dia de nós termos comunhão, de voltar. E o tema desta noite é recalculando a rota. Tu já imaginou que quando nós erramos, quando nós estamos na nossa direção, no nosso carro, e quando nós erramos o caminho, né? A voz que nós ouvimos, né, não é: você é um despreparado,
você é um maldito porque você passou direto, né? Mas a voz que sai de lá do GPS é recalculando a rota. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, tudo que nós precisamos é recalcular a nossa rota. Ontem eu falei sobre reposicionamento, né? Precisamos nos reposicionar, nos renivelar, nos realinhar em Cristo. E hoje eu quero falar sobre recalcular a rota, né? Qual caminho, por qual caminho? A Bíblia diz lá em Jeremias: eu que sei o caminho, o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra, para dar o fim a que cada um desejai. Então, irmãos, e ele fala também que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmãos, se eu sou guiado, a Bíblia fala lá em Gálatas que todo aquele que é guiado pela carne colhe corrupção, mas todos nós que somos filhos de Deus somos guiados pelo Espírito. E quando o Espírito Santo nos guia, né, nós temos o caminho certo, a direção certa, somos direcionados à boa e perfeita vontade de Deus. Eu quero já te convidar a você a ler alguns trechos da palavra de Deus que se encontram no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31 ao 35, e depois do 69 ao 74. Tá bom, irmãos? Então vamos lá, Mateus 26, do 31 ao 35, esses 4 capítulos que falam assim: então Jesus lhe disse, é um capítulo que fala sobre a traição, né? Esta noite todos vós escandalizareis comigo. Quase que não sai. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 33, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus, né? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, mas o foco caiu para Pedro, né? Versículo 69 em diante. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando o que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aleluia. Agora vamos lá para João capítulo 21, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 21, do 15 ao 19, mais 4 versículos, que fala assim: depois de terem comido, né, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-lhe por ter dito-lhe pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, que quando eras moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás e te levarás para onde não queres. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar ministrando sobre nós nesta noite. Como eu falei, irmãos, o tema dessa noite é recalculando a rota. Eu acho que esse versículo que nós acabamos de ler, né? Ele tem tudo a ver com cada um de nós, né? Muitas das vezes nós, como posso falar, muitas das vezes nós julgamos a atitude de Pedro, por ele ser um apóstolo, por ele ser um escolhido, né? Muitas das vezes nós o julgamos pela sua atitude, mas muitas das vezes também nós fazemos iguais ou pior do que Pedro, porque Pedro ainda se arrependeu, Pedro ainda teve tempo de se arrepender, de se voltar. Pedro, ele entrou para a história como um homem que teve a revelação de quem era o Cristo, e o Cristo deu a revelação de quem era a igreja, e disse que sobre essa pedra, né, ele edificaria a sua igreja. Então Pedro também teve a experiência, né, de ouvir do Senhor, de ser discipulado pelo Senhor, teve experiência de curas, viu milagres, andou sobre as águas, né? E aqui no final do ministério terreno de Jesus, né, Jesus ele instruindo mais uma vez, orientando mais uma vez, né, o seu discípulo, falando acerca da traição, falando acerca do que ele passaria por uma morte, mas não ficaria na morte, ao terceiro dia ressuscitaria, seria levado aos céus, da onde ele veio, derramaria o seu Espírito, e ao derramar o seu Espírito, o Espírito Santo o conduziria a toda a verdade. Então, na realidade, o discípulo me faz lembrar daqueles dois discípulos a caminho de Emaús depois da ressurreição, que não entenderam nada do que tinha acontecido, né? E Jesus se faz obrigatoriamente, se apresenta no meio deles, e ali começa a conversar com eles, e ali ele fala: nécios, né? Porque não credes? E começando a ler de novo, e começando por toda a Escritura, de novo expôs àqueles dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, desobedecendo uma ordem que era permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido com o Espírito Santo da promessa, né? Talvez aqueles dois discípulos frustrados, né, eles voltaram para a sua aldeia, né? 3 dias já havia morrido. Ele disse que ressuscitaria, e até agora nada, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus mais uma vez se apresenta para ele, e abrindo para eles as Escrituras, o traz de volta. Ou seja, a Escritura faz com que a rota ela é recalculada, né? E aqui com Pedro não foi diferente. Pedro disse que, se possível, até morreria assim pelo Senhor, que de maneira nenhuma, Pedro fez juras de amor ao Senhor, que de maneira nenhuma nenhum mal lhe aconteceria. Pedro foi aquele que arrancou a orelha de Malco, né, aquele soldado, quando ele veio naquela situação ali, e Pedro desembainhou a sua espada. Então Pedro era sempre alguém afoito, sempre alguém que estava sempre tomando a frente de todas as coisas. E no momento mais crucial, quando Jesus estava sendo levado, né, para ser questionado, né,
para ser julgado ali pelos sacerdotes, né? E Pedro o negou por 3 vezes. E nesse versículo que nós lemos de João, Jesus faz 3 perguntas, né, para reposicionar, para trazer Pedro de volta a uma rota, né? Note também, irmãos, que esse episódio acontece no Mar da Galileia, onde lá no capítulo 4 Jesus inicia o seu ministério, chamando Pedro, chamando André, chamando Felipe, chamando os 4 primeiros discípulos, né? E quando Jesus morre, que ele aparece para as Marias, né? Ele diz: dizei aos meus discípulos que vão para a Galileia e lá me vereis, né? E irmãos, e para entrar aqui na palavra, eu precisei fazer essa introdução, essa pequena introdução, porque muitas das vezes, irmão, nós temos a palavra, nós temos sabemos o caminho, sabemos a rota, sabemos, né? E muitas das vezes nós nos perdemos pelo caminho, né? Isso está muito claro. E a função do Senhor, né? Embora eles tiveram 3 anos e meio ali, os discípulos tiveram 3 anos e meio ali andando com o Senhor, comendo com o Senhor, vivenciando coisas milagrosas, coisas grandiosas, né? Eu falei, Pedro foi alguém que andou sobre as águas, para a frustração deles, talvez por uma questão de entendimento, talvez para toda aquela instrução que Jesus falou, aquela instrução não era para aquele tempo presente, mas para um tempo que viria. E conosco não difere em nada, porque Jesus foi levado aos céus na presença dos seus discípulos, né? Ele foi ascendido aos céus na presença dos seus discípulos, né? E ele virá, e a Bíblia diz que da mesma forma como ele foi levado entre as nuvens, né? A Bíblia fala que todos os olhos o verão, né? Então, irmãos, e agora o que a igreja precisa, o que nós como igreja precisamos é entender o tempo que nós estamos vivendo, né? Discernir o tempo e o modo como nós estamos vivendo. E para isso, nós vimos que a igreja ela desrotulou o seu caminho, ela saiu do seu caminho, pegou alguns atalhos, né? E o que serve um atalho? Um atalho, irmão, serve para tu chegar mais rápido, né? Mas tem um caminho que nós precisamos seguir, tem um caminho que nós precisamos ser direcionado. O atalho muitas das vezes nos levará para mais longe do caminho. E Jesus, ele se autodeclama como o caminho, como a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele também é a vida. E os dias que nós estamos vivendo, principalmente nesses dias agora, né? Os dias que muitos de nós, como igreja, temos esquecido, né, das instruções, e precisamos dessa bússola para nos redirecionar, né, ao plano original, aquilo que Deus estabeleceu desde a antiguidade passada, para que nós não venhamos esquecer, né, e esquecer o propósito, esquecer a nossa missão, esquecer o plano que Deus tem para cada um de nós, né? Assim como Pedro, né? Eu falo Pedro porque nós olhamos o texto que menciona ele. Assim como Pedro andou com o Senhor, conheceu todas as coisas, e no final Pedro o negou por 3 vezes. E antes dele negar, o que é pior, ele foi advertido. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, né? E aqui em João, o Senhor faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Né? E essas perguntas faz com que Pedro tenha a tua rota recalculada, e faz com que Pedro volte, né, ao mesmo cenário do seu chamado, faz com que Pedro retome o seu chamado, retome a sua identidade com Cristo, retome a sua
a sua responsabilidade, talvez o termo mais correto seja esse, a sua responsabilidade de apacentar, de cuidar, de ministrar, né, de cuidar do povo. Então, irmãos, Jesus ele começa falando, recalculando, reposicionando Pedro, né? E embora Pedro tenha cometido pecado, embora Pedro tenha falhado, Jesus vai de novo, né? Sempre Deus está vindo em direção ao homem, sempre Deus vem em direção ao homem para o trazer de volta para o seu plano original. Então, a coisa terrível é se perder em meio a uma cidade desconhecida, ou quando nos aventuramos numa mata. Quem já escalou mata, quem já fez trilha sabe disso, né, irmãos? E quando se percebe que está perdido, o melhor a fazer é o quê? É parar e tentar se orientar de alguma forma, né? Pois se insistir no erro, mais perdido nós ficaremos, não é isso? Muitas das vezes, quando nós estamos dirigindo, que o GPS nos direciona para outro lugar, o melhor que você tem que fazer é parar o carro, né? É parar, né? E tentar de alguma forma se reorientar para retomar o seu caminho. Então hoje eu gostaria de falar sobre um tema, né, que em algum momento da vida se torna uma realidade de muito de nós, né? Recalculando a nossa rota, principalmente nesses últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, esses dias que antecedem a volta do Senhor, né? E eu não vou falar aqui de carnaval, não vou falar aqui só vou trazer uma advertência, né, para a nossa vida, né, com relação à palavra. Então, irmão, quando pensamos em recalcular a rota, é comum que você pense na imagem de um GPS nos orientando, não é isso? Você está lá no seu carrão, tem lá o GPS, aquele monte de rua, aquela monte de coisa, aquela setinha ali te direcionando. Então, e de repente uma rua bloqueada, um desvio inesperado, ou ouvimos, né, e ouvimos aquela voz que muito nos é familiar, recalculando a rota. Irmãos, o cristão precisa recalcular a rota, porque muitas das vezes, irmãos, acontece o mesmo conosco, como cristão, né? Nós pensamos que estamos pelo caminho certo, pensamos que estamos fazendo a coisa certa, e muitas das vezes nós nos perdemos em nós mesmos. E isso não é muito diferente do que acontece em nossas vidas. Às vezes, nós planejamos um caminho, estabelecemos metas e prioridade, mas a vida nos apresenta obstáculos, desvio, ou até mesmo nos mostra que a rota que nós escolhemos não nos transporta ao destino que realmente importa. Entendeu, irmãos? E é nesse momento que precisamos ter a humildade, né, e a sabedoria de recalcular, né, para mudar a direção, para ajustar as velas do nosso barco, para rever nossos valores e dar prioridade ao que realmente importa, né? E baseado no texto que nós lemos, a história de Pedro, ela é um recálculo necessário, né? O que Jesus faz com Pedro nada mais é do que Jesus está recalculando, né, a trajetória de Pedro, fazendo ele voltar ao início, né? Mostrando a ele que embora nós tenhamos a presença de Deus, isso não vai nos isentar de nós nos perdermos. Então a Bíblia está repleta de personagens bíblicos que precisaram recalcular a sua rota. E um exemplo marcante é o que nós acabamos de ler, que é Pedro, o grande Pedrão. Simão Pedro, um pescador, com suas ideias, planos próprios, né? Mostrou a Jesus, né? Mostrou a Jesus a sua encontrou Jesus, perdão, e a sua vida mudou radicalmente, né? No entanto, mesmo após seguir o mestre, eu falei isso, né, por anos,
né? Por 3 anos e meio, Pedro precisou de um grande recalculando em sua vida, né? E qual a área da nossa vida em que nós precisamos desse recalculando? Para mim, irmão, todos os dias eu preciso recalcular, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, né? Então o números nos faz recalcular, né? Quem é empresário faz conta anual, a gente está sempre recalculando. Então, irmãos, e conosco não é diferente, né? Nós precisamos estar recalculando a nossa trajetória, recalculando a nossa vida, redirecionando para Cristo, né? O poder, devolvendo para Ele o poder que Ele tem sobre a nossa vida, porque muitas das vezes nós é que pensamos que o poder está em nossas mãos, e a Bíblia fala que todo domínio, todo controle, todo poder está nas mãos do Senhor. Ele sim, e sem, a Bíblia fala, sem Ele, Jesus diz, sem mim nada podes fazer. Então, irmãos, o que nós precisamos garantir, o que nós precisamos ter como garantia, né, a nossa vida eterna ao lado do Senhor, é quando nós procuramos recalcular sempre a nossa vida. Então lembre-se de uma coisa, né? Lembre-se da noite em que Jesus estava preso, né? Lembre-se da noite que Jesus estava preso, foi o tema que nós lembramos, da traição, né? Pedro, cheio de confiança em si mesmo, né? Ele havia declarado que jamais negaria o Senhor, mesmo que tivesse que morrer por ele. Mas a pressão, o medo, a incerteza o levaram a negar por 3 vezes, né? Assim como havia sido profetizado pelo Senhor, né? O coração de Pedro se partiu, né? O coração de Pedro se partiu. Por que se partiu? Porque ele havia falhado miseravelmente. Eu fico imaginando a frustração, eu fico imaginando a tristeza quando Pedro ouviu aquele galo cantar e Pedro se lembrou das palavras, né? A rota que ele imaginava seguir, né, de ser um discípulo inabalável, e quanto de nós trilhamos por esse caminho, ser um discípulo inabalável, um pastor inabalável, um irmão inabalável, nada vai nos abalar, afinal estamos com Cristo, né? Mas tudo isso foi completamente desviada, né? Toda essa rota foi completamente desviada. Então o que aconteceu? Após a ressurreição, né, de Jesus, porque uma coisa é quando você está com Jesus ali, sendo orientado, sendo discipulado, né? Jesus mesmo falando que iria morrer, para isso ele veio, que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então, irmão, aquilo era conforme você fala com uma pessoa e daqui a pouco você pergunta assim, você entendeu o que eu falei? Sim, aham. E na realidade não entendeu, foi nada. Então é preciso acontecer alguma coisa para que aquela pessoa, ela volte ali, rapaz, bem que Robinho me falou, bem que Mariazinha me falou, bem que João me lembrou, por que eu não lembrei disso antes? Então foi a mesma coisa. Após a ressurreição, Jesus, em um encontro restaurado à beira do mar, no mesmo mar da Galileia, ele faz 3 perguntas a Pedro. Simão, filho de João, você me ama? E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe dava uma nova incumbência: alimente os meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, né? Essa foi a oportunidade para Pedro recalcular a sua rota. Ele precisou de quê? Abandonar a sua arrogância, a sua altivez, a sua soberba, né? O seu orgulho ferido e a vergonha, para abraçar de novo o quê? Um novo propósito, guiado pelo amor, guiado pela missão que Jesus lá atrás havia lhe confiado. Pedro não foi descartado, irmãos, aleluia. Quantos de nós somos descartados pelos nossos erros? Quantos de nós, muitas das vezes, quando falhamos, porque nós somos humanos, falhamos, né? E as pessoas nos descartam. Mas aleluia, o amor de Deus é tão grande, vai além dos nossos erros. Para cada erro nosso, uma graça está disponível.
pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça fez com que Pedro não fosse descartado. Essa graça fez com que você, meu irmão, fez com que você, minha irmã, mesmo que tenha deslizado de uma forma tão grande ou pequena, essa graça que nos alcançou fez com que nós não fôssemos descartados, mas sim transformados através desse recálculo doloroso, porque dói recalcular, mas é necessário. Quando você passa da onde você deveria entrar, quando você está dirigindo o seu carro, quando você passa da onde você deveria, você tem mais gasto, tem mais consumo de combustível, né? E lá na frente você pensa que está perdido, e lá na frente você se depara com uma placa escrito retorne. Mas, irmãos, às vezes essa placa está tão longe, porque é tão difícil, né? O filho pródigo, ele teve a coragem de sair de casa, de pedir a sua herança ao pai, mas eu falo que ele foi mais corajoso quando ele teve a coragem de retornar, porque ter coragem para sair, se você teve coragem bem para sair, temos que ter ser duas vezes mais corajosos para retornar. Então, irmãos, e às vezes esse retorno é doloroso, às vezes esse retorno vai custar alguma coisa, mas é necessário, irmãos, né? E eu quero tocar em alguns tópicos, né? Que o primeiro tópico é a necessidade de avaliar a rota atual, né? Quantos de nós perdemos essa oportunidade de reavaliar o momento que nós estamos vivendo? Qual é o momento que você está vivendo, né? Qual é o momento que você está? Talvez você esteja vivendo no melhor momento, e talvez esse melhor momento da tua vida está deixando Jesus lá para trás. Talvez o momento de maior prosperidade na tua vida vai te afastando cada vez mais de Jesus, e você não está percebendo. Mas, pastor, tenho ido à igreja, eu vou aos cultos, eu não falto aos cultos. Mas, irmãos, uma coisa é você estar no culto, uma coisa é você ir ao culto da igreja, e a outra coisa é você estar na presença de Deus. A outra coisa é você estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz. Que adianta, às vezes você está, é que nem quando nós vamos orar, você ora, quando chega a hora de Jesus falar, você levanta, diz um amém e vai dormir, né? Na hora quando a pessoa fala, quando chega a tua hora de falar, a pessoa, tchau, estou indo embora, né? Então, irmãos, não é sobre isso, né? Então nós precisamos avaliar o nosso momento. E qual tem sido o seu momento, minha irmã? Qual tem sido o seu momento? Talvez de dúvida, indagações, talvez de incertezas, talvez de frustrações, perplexidade. Talvez você está vivendo um momento em que as coisas não estão indo tão bem assim. Mas uma coisa eu quero dizer, talvez o seu momento é um momento de um mar agitado, de vento contrário, mas eu quero dizer bem para você, se Jesus está dentro do teu barco, irmãos, Jesus, se Ele está dormindo dentro do teu barco, é hora de você acordá-lo, porque aonde Jesus está, o momento em que de turbulência, de circunstâncias contrárias, né? É o momento em que nós devemos acordar o nosso mestre, chamar a atenção do nosso mestre, né? Invocando o nome do Senhor, né? Então, às vezes estamos tão imersos em nossa rotina, às vezes estamos tão julgados, tão comprometidos com o nosso dia a dia, com o nosso momento. É por isso que eu comecei pelo momento atual, porque se você começa pelo momento ruim, e talvez esse momento esteja um momento ruim, é no momento ruim que você mais ora, é nas horas mais difíceis que você mais clama, mas talvez esse momento é um momento de bonança, um momento de que está tudo dando certo, né? Então, se está tudo dando certo, para que eu quero Deus? Não é assim? Eu quero agora curtir, né? Eu quero agora, estou em outra vibe, estou em outro patamar, como diz lá o Bruno Henrique, né? Outro patamar, outra instância. Então, irmãos, nós precisamos ter o nosso pano de fundo, né? Porque eu falava, às vezes estamos imersos em nossa rotina, em nossas ações, que não paramos para avaliar se realmente estamos no caminho certo ou não, né? A vida passa voando, irmãos. Hoje já são quanto? Hoje já são 13, né? 13 de fevereiro.
Amanhã minha filha completa mais um ano de vida, a Patrícia, que Deus abençoa grandemente, né? Que lhe dê saúde, prosperidade, que lhe faça próspera, que sobretudo, que faça com que o seu coração se volte para o Senhor. Né? A vida passa voando e podemos ver em algum lugar que não esperávamos. Perdão, irmãos. A vida passa voando, né? E podemos ver em algum lugar que não esperávamos, como valores distorcidos e prioridades invertidas. É o que nós vivemos hoje, né? É crucial fazermos uma pausa. É crucial fazermos uma pausa e nos perguntar, né, para onde esta rota está me levando, para onde o que eu estou fazendo está me levando, com quem eu estou me relacionando está me levando, as companhias que eu tenho andado, para onde estão me levando, né? Para onde o meu trabalho, né, uma coisa tão maravilhosa que é o trabalho, para onde está me levando. Então, irmãos, a gente precisa em algum momento fazer essas perguntas cruciais, fazer essa pausa e nos perguntarmos para onde essa rota está me levando, para onde eu estou sendo conduzido. Provérbios 14, 12, nos alerta: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte, né? O Salomão, na sua sabedoria, ele pôde falar, ele pôde discernir isso, que há caminho aos olhos do homem parece que é certo. Então, irmãos, é por isso que nós temos que ter esse discernimento de pausar, dar um pause, né? Dar um pause, dar uma verificada, né? E fazermos essas perguntas: o que eu estou fazendo, o que eu faço hoje, a vida que eu tenho hoje, a maneira como eu estou vivendo hoje, isso vai me garantir o que amanhã? Né? Isso está me garantindo minha vida eterna? Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltar hoje, será se eu subo com o Senhor? Se as ações que eu acabei de fazer minutos atrás, se eu não julgá-la, né, o Senhor a julgará. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto muito usado durante a ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Então, não, esse autoexame é o recálculo da rota que cada um de nós temos que fazer. E o provérbio fala que há caminhos que ao homem parece que é bom, que parece que é direito, é legal, mas o fim dele são caminho de morte. Quantas pessoas têm trilhado o caminho da morte, né? No livro de Deuteronômio, o Senhor fala, né? Diga para o povo, Moisés, que hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que eu tenho proposto vida, morte, bênção e maldição. Aí ele fala: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, irmãos, essas quatro coisas vai sempre estar diante de nós: vida, morte, bênção ou maldição, né? E o que você está fazendo, né, se você não recalcular, não parar a tua rota, não dar uma pausa na tua vida, não refazer caminhos, né, vai te levar ou para a vida, né, ou para a morte, ou para a bênção, ou para a maldição, né? São escolhas que nós fazemos, nós que escolhemos o nosso caminho. Não tem essa de livre-arbítrio. Uma vez que você optou pelo Senhor, né, você não tem mais prazer, mais domínio sobre a tua vida. E quantos de nós ainda dominamos sobre a nossa vida, né? Quantos de nós ainda queremos fazer a nossa vontade, vamos em busca de tantas as coisas. Podemos estar perseguindo o sucesso material. Eu não sou contra você ter sucesso material. Eu não sou contra você ser rico, se enriquecer. A Bíblia fala que nós devemos nos entesourar para os nossos filhos. A Bíblia fala sobre isso. Eu aqui não estou falando sobre isso. Então nós podemos estar perseguindo o sucesso material, né? Podemos estar perseguindo fama, reconhecimento, pensando que essas coisas nos trarão felicidade e realizações, quando na verdade elas nos afastam de Deus e de um propósito maior que Deus estabeleceu para a nossa vida, né? Então é tempo de parar, de examinar os nossos passos e ver se estamos caminhando na direção que Deus planejou para nós.
né? Ou eu estou trilhando alguns atalhos, me distanciando daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus traçou bem para nós. Será que o caminho que você tem trilhado hoje, né, tem te aproximado do mar de Deus ou tem te afastado dele? Carnaval está vindo aí, né? O que tem de crente já aí fantasiado, o que tem de pessoas, né? Estou afastado. Não, eu estava afastado dentro da própria igreja, né, irmão? Só usa a questão do carnaval para embasar ainda a vontade carnal que está aflorada, que já estava aflorada, né? A carne que precisava passar bem pela cruz para ser mortificada, ela está viva dentro de você. Então, os desejos que nós temos é o que não passaram bem pela cruz do Calvário, né? Para mortificar os desejos da nossa carne. Então, por isso que, né? E eu pergunto, será que o caminho que você tem trilhado hoje, né? Será que as tuas ideias para amanhã, para esses dias, né? Ela vai se aproximar ou vai te afastar mais ainda de Deus? Então, irmãos, é tempo de nós nos reaproximarmos, é tempo de nós ouvirmos a palavra, é tempo de nós nos reposicionarmos, realinhar, renivelar, ter um alinhamento, porque o prumo de Deus está passando sobre a nossa vida, né? O Senhor está vindo buscar a sua igreja, né? O Senhor está vindo buscar um povo santo. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer, e todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o mundo já é maligno. O mundo é mundo desde do pecado de Adão, né? Que a terra passou a ser um sistema de coisa, né? Então, irmãos, não fique ligado a esse mundo, não fique ligado a esse sistema, porque esse sistema vai acabar. Deus, ele, em todas as eras, Deus, ele termina uma era com julgamento e inicia outra. Então, irmãos, é hora de nós nos reavaliarmos, né? É hora de nós voltarmos para Deus. Então eu vou fazer mais essa pergunta: será que o caminho que você tem trilhado tem te aproximado mais de Deus ou tem te afastado dele? Não me responda, é a tua resposta que você deve dar bem para você. O segundo tópico é a disposição para mudar valores e prioridades. Porque não adianta eu conhecer a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que adianta eu conhecer a verdade? Que nem muitos está aí, conhece a verdade, né? Mas não tem a disposição de mudar. O que essa verdade está trazendo de mudança, de transformação, de valores, de prioridade bem para mim? Então eu preciso reavaliar as minhas verdades, reavaliar os meus valores, reavaliar as minhas prioridades. E qual é a minha prioridade? Como cristão, a prioridade é o reino, a prioridade é a minha família, a prioridade, né, é obedecer a Deus sobre todas as coisas. A prioridade é agradar o coração de Deus, é buscar a minha santidade, é buscar o processo de santificação. A Bíblia fala: sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, não se engane, não se deixe se enganar, né? O ato de recalcular a rota não se resume apenas em identificar um desvio, né? Mas ter a coragem e a humildade de mudar. Porque não adianta, irmãos, não adianta se você mente, se você é um mentiroso, e você tem que parar de mentir. Você tem que ter a disposição para dizer a verdade, por mais que ela doa. Se você rouba, não roube mais. Se você pratique coisas que que são abomináveis, não faça estas coisas. Porque tudo isso vai desagradando o coração de Deus e vai te afastando cada vez mais. Então, tenha a disposição de mudar. Para mudar, a Bíblia fala que a renovação começa na nossa mente, mas eu preciso ter uma mente renovada, mas eu preciso ter disposição para que eu possa ter essa renovação da minha mente. E para isso eu preciso abrir mão dos desejos carnais, das minhas vontades, talvez
das minhas prioridades, né? E são coisas que são inegociáveis. Tem coisas que você pode negociar e tem coisas que são inegociáveis. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Não é isso? Né? Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm ao crente, convém ao servo do Senhor. Então, isso muitas das vezes envolvia abrir mão de coisas que considerávamos importantes, mas que na verdade não agregavam o valor eterno, né? Quando eu tenho a disposição de mudar valores e prioridades, né? Isso muitas das vezes envolve abrir mão de coisas que considerávamos importantes, mas que na verdade não agregava nenhum valor eterno, né? O que eu faço hoje que vai agregar na minha eternidade? O que eu faço hoje que vai gerar legado? Legado para mim, legado para os meus filhos, legado para a minha família, legado para aqueles que me conhecem. Será que quando você morrer, quando eu morrer, como tu vai ser lembrado, né? Ou vão te esquecer rapidamente, né? Tem algumas pessoas que você esquece com a facilidade ou fácil, principalmente aquelas pessoas que foram maléficas bem para você, né? Mas tem aquelas pessoas que fizeram coisas tão boas, que te marcaram, que você jamais vai esquecê-las dela. Então, irmãos, significa isso, ter a disposição para mudar valores e prioridades, significa redefinir o que realmente importa ou não em nossa jornada. Mateus 6,33 nos exorta, falando, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? Né? O reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que eu tenho buscado em primeiro lugar? Né? Será se o reino está sendo prioridade na tua vida, Robinho? Será se o reino tem sido prioridade na sua vida? Será se eu tenho buscado o reino? Será se eu tenho tanta disposição para conquistar as coisas? Será se eu tenho usado dessa mesma disposição para buscar o reino em primeiro lugar, o reino e a sua justiça? Será se eu tenho sido justo em todo o meu procedimento, para que todas essas coisas Deus possa acrescentar? Então aqui está o coração do recálculo, irmão, da rota para nós como um cristão. Muitas das vezes a nossa prioridade estão invertida, valores invertidos, prioridades invertidas. Colocamos a carreira, o dinheiro, o bem. Não que essas coisas não sejam importantes, né? Tem um amado irmão Laerte, né? Ele sempre nos falava, um grande mestre na palavra, ele nos orientava, olha, o cristão vive de duas maneiras, como se Jesus fosse voltar amanhã e como se ele fosse voltar daqui a 10 anos. Se ele fosse daqui como voltar amanhã, é na questão da vigilância, na questão da santificação, na questão da filiação, da justificação, na questão de você se buscar o Senhor enquanto se pode achar. E se ele voltar daqui a 10 anos, é na questão de sobrevivência. Você precisa bem trabalhar, ter um bom emprego, ter uma boa faculdade, mas que isso não venha subtrair o lugar do Senhor na sua vida. Então nós colocamos muitas das vezes a nossa carreira, o dinheiro, os bens, a fama, ou até mesmo o nosso próprio desejo acima do reino de Deus e da sua justiça. Jesus, ele nos ensina que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, né, o restante das coisas vão sendo acrescentadas, vai sendo encaixada na proporção que eu vou colocando o reino, né? Estou fazendo a minha faculdade, aí criançada, aí jovem, você precisa estudar, você precisa buscar para que você ocupe uma posição tal, né, que o reino de Deus seja glorificado, seja exaltado através de você, e todas as demais coisas Deus vai acrescentando, Deus vai encaixando. Isso não significa que não devemos trabalhar ou buscar uma vida digna, mas sim que essas coisas devem ser consequência de um coração que primeiramente busque a Deus, né? E o que você tem priorizado em sua vida? O que você tem priorizado em tua vida? Qual é a primeira coisa que você faz quando Deus te presenteia com um lindo dia, com mais uma oportunidade, né?
Eu agradeço a Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, não me deixe fora de nada que o Senhor irá fazer nesse dia. Então, irmãos, isso é priorizar o reino, né? É buscar o Senhor. O que você tomou, né? O que você tomou a maior parte do seu tempo e energia, né? O que toma a maior parte do seu tempo e a sua energia, né? Um cálculo aqui pode significar uma profunda mudança de valores, simplesmente isso, né? O que você tem priorizado na tua vida e o que você tomou, né, com a maior parte do seu tempo e que tenha roubado a sua energia, né, pode ser um cálculo que você pode significar uma profunda mudança de valores na tua vida. Então faça diferente, experimente diferente. E o tópico 3 que eu quero falar, que eu quero tocar nessa noite é abraçar a nova direção com a confiança em Deus, né? Uma vez que percebemos a necessidade de recalcular, estamos dispostos a mudar os nossos valores e prioridades. Irmão, não adianta você querer mudar se você não se esforçar, não ter a disposição, abraçar essa nova direção, essa nova oportunidade que Deus nos dá a cada dia, a cada manhã, né? Precisamos abraçar a nova direção com fé, né, e a confiança que Deus está conosco. A Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Por quê? Porque Deus é o nosso guia, Ele é o nosso GPS, nós temos um GPS, né, irmão? Eu tenho um GPS no meu carro, mas nós temos um GPS espiritual, um GPS celestial, é a nuvem, né? Que eu falei na última mensagem, a nuvem do governo, a nuvem que direciona, a voz que dá a direção, que aponta o caminho. Esse para onde eu devo olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? É considerar todas as coisas como um refúgio por causa do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é priorizar, né? E esse GPS celestial que Ele nunca nos deixará perdido e sempre fará com que nós voltaremos para Ele. Aleluia, irmãos. Esse GPS é aquele GPS celestial, né? Que você está assim, daqui a pouco Deus toca em você, vou ler a palavra, né? Deus usa alguém no teu lado, no seu trabalho, na condução, no seu relacionamento, no meio que você se relaciona. Deus usa alguém para, através desse GPS, fazer com que você recalcule, né, a sua rota e se volta bem para Ele. Provérbio 3, do verso 5 ao 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia! Este é o convite, irmão, convite final, é um convite final para o cálculo da nossa rota. Confiar no Senhor de todo o coração, se apoiar não no teu braço forte, não na sua conta bancária, não na sua mansão, não no condomínio de luxo que você mora, não no carro que você dirige, mas confiar, se apoiar no entendimento, no conhecimento, né? Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Não são mérito meu, é tudo que Deus me proporciona, nos proporciona. Se você é bem sucedido na vida, tem a tua parte aí, mas se Deus não te dá saúde, não te dá intelecto, né? Quem você seria sem Deus? Quem nós seríamos sem o Senhor? Essa é a pergunta. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitando todas as nossas veredas. Aleluia! Isso é um convite, irmãos, para o cálculo final da nossa rota. Não precisamos ter todas as respostas, né? Ou entender cada detalhe do novo caminho. Precisamos apenas confiar em Deus. Abraão, sai da tua casa, no meio da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou, Deus não falou o que Abraão iria passar, Ele só mandou sair.
E quando Abraão saiu, né, na proporção que Abraão saiu, Deus ia mostrando. Aleluia, aqui que o provérbio fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Na proporção que Abraão ia andando, Deus ia mostrando aonde, né, as promessas vão te alcançar, né, aquilo que Deus prometeu vai chegar até você, né? Então, e Abraão foi caminhando, aonde Abraão parava, Abraão edificava um altar e ali invocava o nome do Senhor, né? É Abraão dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, me mostra, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sou capaz. Se o Senhor não me impulsionar, não me direcionar, não me reposicionar, Senhor, que lugar é esse? Aonde está esse lugar? Né? E a Bíblia fala que Abraão, ele peregrinou em terra alheia, mas ele aspirava uma pátria celestial, né? Deus falou para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu pode contar, assim, desse jeito será a tua descendência. Olha para as areias da terra, conta ela, assim. Então Deus fez Abraão duas descendências, uma celestial e uma terrena, né? E de Abraão sai Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, e dessa tribo, irmãos, a tribo de Judá sairia o leão da tribo de Judá, o Yeshua HaMashiach, aquele que viria ser morto, aquele que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, pagando um preço que eu e você não poderíamos pagar, aquele que mais tarde traria para nós as boas novas, né? Quão maravilhoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. E Jesus é esse que transcendeu de Abraão, né? Transcendeu de Abraão, da tribo de Judá, né? Veio para nos reposicionar. Nós estávamos indo por uma direção errada, e a direção que nós íamos era a direção da morte, e ele nos livrou da morte. Pastor, quer dizer que não vamos morrer? Não vamos morrer, mas temos uma morte terrena, mas teremos também uma morte, uma salvação eterna. Aí, aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda assim viverá. Então há uma eternidade. Então, da mesma forma que há uma morte terrena, uma morte eterna, também há uma eternidade com Deus. Então, irmãos, eu preciso recalcular para obter o fim disso, né? O fim de todas as coisas é Cristo. O fim de todas as coisas é Cristo. Tudo finaliza nele. Sem ele, nada do que se fez se poderia ter feito. A Bíblia fala sobre isso em Colossenses. Ele estava com o Pai desde o início. Irmãos, tudo é para ele, pois dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo, irmãos, está no controle absoluto dele. Vamos correr aqui um pouquinho. Precisamos apenas confiar em Deus. E ele promete endireitar as nossas veredas, mesmo quando elas parecerem tortas, ou percorremos por caminhos que aos nossos olhos possam ser incertos. Foi a experiência que Abraão teve, né? Se você está passando por um momento de incerteza, quantos de nós passamos por um momento de incerteza? O país, a nação, o mundo está nesse momento de incerteza, né? Quantos de nós passamos por tais momentos de desilusão com o caminho que temos trilhado, né? De arrependimento por escolhas do passado? Quantos de nós nos arrependemos por escolhas que nós fizemos no passado? Se eu pudesse fazer o que você fez hoje, o que você pudesse fazer, você faria diferente. Quantos de nós trazemos conosco, né, essa marca desse arrependimento, né? Quantos corações nós magoamos, quantas pessoas nós entristecemos por nossas escolhas, por erros, né? Por falhas nossas, que hoje, com a maturidade que nós temos, nós não faríamos tais coisas mais, coisas que nos envergonham, até nos envergonham. Com certeza eu e você não faremos mais. Então saiba que Deus está pronto para nos guiar, né? Ele quer nos direcionar, Ele quer que você recalcule a sua rota, abandone o que não serve mais e siga em direção
que Ele tem para a sua vida, aleluia, uma direção de propósito, irmãos, uma direção de paz, né? Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? A verdadeira realização somente em Cristo, porque você pode ter o dinheiro que for, pode morar num condomínio de luxo que for, pode ter a mansão que tiver, o carrão que tiver, irmãos, sempre irá faltar algo, né? Porque enquanto Cristo não for tudo em nós, haverá sempre uma necessidade de uma realização, irmãos. Sexto, é o posicionamento prático para recalcular a nossa rota, né? Isso aqui eu fiz questão de não deixar passar em branco, né? O que eu preciso fazer? Posicionamento, eu falei sobre ontem, nos reposicionar. Então, posicionamento é tudo, mas esse posicionamento precisa ser prático, precisa ser algo que eu coloque em prática, porque não adianta eu ler, saber e não praticar, né? Não praticar o amor, não praticar a fé, não praticar a misericórdia, né? Não praticar o que eu leio. Então eu preciso ter um posicionamento, sim, mas um posicionamento que me leva a praticar, para eu poder recalcular essa minha rota. Então o primeiro dele, vai lá, é avaliar sinceramente o seu estado atual e as suas prioridades, né? O primeiro passo para qualquer mudança é o reconhecimento, né? Assim como o GPS precisa saber aonde você está para recalcular, você precisa de uma avaliação honesta da sua situação. Onde você tem dedicado seu tempo, energia e recurso? Aonde, né? O que é realmente importante para você neste momento da sua vida? O que é mais importante para o momento da sua vida? Eu confesso bem para você, irmãos, eu não quero ganhar mais dinheiro, eu não quero ter mais luxo na minha vida, isso tudo é bom, né? Mas a minha prioridade, irmãos, é estar com o Senhor. A minha prioridade é estar com o Senhor, é ter essa vida eterna. A minha prioridade é vê-lo como Ele é, como a Bíblia diz, que um dia nós o veremos como Ele é. Moisés queria vê-lo, mas Moisés não pôde ter esse prazer. Mas nós temos esse anelo no nosso coração, nós o veremos como Ele é, né? Então, eu queria ler que você, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, capítulo 3, verso 40, fala assim, ó, esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los, né? E voltemos para o Senhor. Ó, esse é o primeiro ponto, posicionamento prático, né? Vou ler de novo. Esquadriemos o nosso caminho. Sou eu que tenho que esquadriar o meu caminho. O autoexame é eu, não é os outros que vai apontar. Você deve, né? Você deve, não, sou eu. Eu que preciso reavaliar os meus pontos, onde eu pequei, onde eu falei, onde eu não me comprometi, né? O recurso que eu deixei de investir, o que eu perdi, né? O que eu faria de novo se eu tivesse uma oportunidade. E a oportunidade é hoje, é agora, né? Então esse versículo que nós lemos nos incentiva a uma autoavaliação contínua e um retorno a Deus, nos retornarmos a Deus, né? Segundo tópico aqui, busque a direção de Deus em oração e na sua palavra. Aleluia! Buscar a direção de Deus na oração. Por isso que a oração, eu falei, muitos ora, fala, na hora que Deus vai falar você não ouve, né? Oração é o diálogo, você fala, é uma conversa, né? Eu falo, daqui a pouco você me ouve, daqui a pouco eu paro de falar, daqui a pouco você ouve, né? E assim as coisas vão se redesenhando. Então, e na palavra, eu preciso orar e preciso também meditar na palavra. Recalcular a rota é um guia. Recalcular a rota sem um guia pode ser ainda mais confuso, né? Então, se você tem um guia, que é a oração e a palavra, fica mais fácil. Deus é o nosso melhor orientador e Ele nos orienta através da oração e através da palavra. Ele conhece o caminho perfeito bem para você. O amanhã já está pronto, tudo já está pronto, né? Tudo já está feito. Ele conhece o fim pelo começo. Então, ninguém melhor do que Ele para nos
recalcular, nos ajudar nesse recálculo da nossa rota. Então, o salmista fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, para os pés dos outros, é para os meus pés, e luz para o meu caminho. Então a lâmpada é um passo de cada vez, vai iluminando os meus pés. Na proporção que eu vou andando, eu vou vendo por onde eu vou caminhando. E aí se torna luz para o meu caminho. Então a Bíblia, ela é o mapa, a oração é a comunicação direta com o autor desse mapa. Terceiro, esteja disposto a abrir mão do que não agrega valor eterno. Irmãos, esse que é o problema nosso. Nós não estamos dispostos a abrir mão, a sair da zona de conforto, não estamos dispostos a pagar um preço, o preço que nós temos que pagar, porque Paulo fala aos Colossenses, ainda resta preenchermos um pouco da aflição de Cristo em favor da sua igreja, no nosso corpo, em favor da igreja. Então eu não quero sair da minha zona de conforto, porque hoje é mais fácil, hoje tem culto online, hoje tem palavra, hoje tem YouTube, hoje tem pregador online, hoje tem tudo, mas eu não preciso nem mais de ler a palavra. Tem quem leia para mim, tem quem pregue para mim, tem que me orientar, Não, irmão, você tem que buscar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia é o mapa, e a oração é a comunicação direta com o autor desse mapa. E você deve estar disposto a abrir mão, da tua zona de conforto, e abrir mão daquilo que não agrega. Abrir mão, irmão, isso aqui não agrega, não edifica, não vai agregar nada na minha vida espiritual, então eu estou fora. Porque às vezes o recalculando vai exigir desapego. Você precisa desapegar disso, Você precisa abrir mão disso. Isso aqui não te serve mais. Isso aqui foi para um tempo, agora não te serve mais. Até as coisas bíblicas, até as coisas boas. Foi para algum tempo, agora não serve mais. Porque tem um novo tempo. Há um novo tempo. Então eu preciso estar conectado a essa nova realidade, Então isso significa abandonar velhos hábitos, velhas coisas, velhas manias, que você precisa abrir mão dela. Relacionamento tóxico, tem pessoas que, meu Deus do céu, só te traz mal. Andar com pessoas assim já te faz mal, Ambições vazias, ou qualquer coisa que o preocupe, te impedindo de seguir a nova direção de Deus. Você precisa abrir mão disso tudo, irmão, Você precisa abrir mão de tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que vai te impedir de seguir a nova direção de Deus. Por isso que tem gente aí vagando, tem gente aí batendo em porta, tem gente aí que está batendo em porta, que não vai se abrir, porque Deus quer te levar por outro caminho, você insiste em fazer a mesma coisa, insiste no mesmo erro. Deus quer te levar pelo novo, mas você prefere o velho, a velha maneira, a velha mania, Você não quer sair da tua zona de conforto, não quer se humilhar, Não quer descer à casa do oleiro para ver que o oleiro está entregue à sua obra. E Deus está trabalhando, irmãos. Não da tua forma, não da minha forma. Ele está entregue à sua obra. Ele está trabalhando nos seus vasos. Se você se quebrar na mão dele, ele vai te fazer de novo. Então deixa ele fazer da maneira dele. Que nós possamos deixar ele fazer do modo dele. O modo dele, irmãos, é infinitamente, te garanto, melhor do que o nosso. Amém? E para correr um pouquinho aqui, já são 21 horas e 21 minutos, Filipenses 3,7 fala, Paulo nos dá um exemplo. Mas para mim, o que era lucro, isso eu considerai como perda por causa de Cristo. Aleluia. Quando Paulo achou Cristo, irmão, todos os títulos, todas as cidadanias, tudo ele considerou como nada, Mais do que isso, ele diz, considero como perda, comparando a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor. Então quando Paulo foi achado por Cristo, irmãos, ele considerou tudo como perda. Ele saiu da zona de conforto, largou tudo, isso não me agrega, por causa do conhecimento, da grandeza, da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele fala, meu Senhor.
Agora não sou eu mais que governo, agora eu tenho alguém que me governa, ele é meu Senhor, né? E o meu Senhor é o que me governa, o meu Senhor é o que me sustenta. Davi disse: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele que me faz, né? Ele que nos faz repousar em postos tranquilos, refrigera a nossa alma, guia-nos mansamente às águas tranquilas, né? Então, irmãos, ele tem um cuidado todo amoroso por mim e por você, né? Ele só quer que nós recalculamos a nossa rota e nos voltamos para ele. Vinde e voltemos para o Senhor, né? Paulo, ele recalibrou as suas prioridades, deixando para trás, né, o que antes ele considerava valioso: ser da tribo de Benjamim, sobrepujar os da idade dele, né, ter conhecimento, cidadania, dupla cidadania, ser o romano, né, ter cartas das autoridades, ter relacionamento com as altas patentes. Quando ele achou, quando ele aquela luz e aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Então ficou cego por 3 dias. Mas quando ele foi recobrado da sua visão, tudo mudou, irmão. Aquela cegueira foi para ele esquecer tudo que ele era. Irmãos, precisamos ficar cego por 3 dias para que a nossa visão seja recobrada e vermos todo o propósito de Deus, tudo que Deus planejou, tudo que Deus arquitetou antes da fundação do mundo está guardado nele, pronto para nós no momento que a nossa rota for recalculada nele, né? Tiago também fala, Tiago 4,17 também diz: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, irmão, ter disposição para deixar algumas coisas. Não adianta você saber e não fazer. Como você sabe que tem que fazer e não faz, você está pecando, né? A inação, quando sabemos o que é certo, e também é uma escolha. Se você sabe o que é certo, faz o errado, de quem é a escolha? E quando não dá certo, tu corre para quem? Para Deus, né? Então não erre antes. Corra para Deus para não errar. Amém? Cerque-se de pessoas que te impulsionam a nova direção. Esse é o grande problema hoje. As pessoas são cercadas de pessoas que afastam ela do caminho. Então, cerque-se das pessoas certas. Ande com as pessoas corretas. Ande com os bons, tu será um deles, né? Aquele que anda com porco, o farelo come, né? Isso. Fuja da aparência do mal. Aquilo que não serve, irmão. Não serve, né? Então, o apoio de uma comunidade saudável, uma companhia saudável é fundamental. Pessoas que compartilham os seus valores, né? E que se encorajam a seguir em frente, serão um porto seguro e um incentivo valioso para nós. Então, cerque-se de pessoas que te impulsionam a ter uma nova direção. Sexto, né? Vou correr um pouquinho. Sexto, e eles já estão acabando já. Confie no processo e na soberania de Deus. Confiar no processo, né? O processo não é fácil, é doloroso, né? Mas você precisa passar pelo processo. Mas quando você passa no processo, lá na frente você vai cantar o hino bem da vitória. Mas você precisa passar pelo processo, né? E confiar na soberania de Deus. É saber que Deus está te conduzindo no processo, né? Mesmo diante dos desafios, por mais calabrosos que sejam, por mais desafiosos que sejam, mesmo diante desses desafios, né, confie no processo e na soberania de Deus, né? O novo caminho sempre será fácil. O novo caminho nem sempre será fácil ou será claro, né? Haverá momentos de dúvida, claro que haverá momentos de dúvida, nós somos humanos, ser humano, né? Tu vai investir um dinheiro, aí daqui a pouco tu fala: meu Deus, será que eu fiz bom investimento? Né? Tu vai fazer um negócio, será que eu fiz, né? Então tudo isso, irmãos, a gente precisa, nem sempre tudo vai vir com clareza.
Então é essencial confiar em Deus. Torna-se essencial confiar em Deus, né? E saber que Deus é essencial confiar que Deus não está no controle e que Ele aperfeiçoará o que diz a respeito de você. É essencial confiar que Deus está no controle, né? O contrário te leva a dizer que Deus não está no controle, que parece que a coisa saiu do controle dele. Não, todas as coisas estão no controle absoluto de Deus. E Ele vai aperfeiçoar, né, tudo que diz a teu respeito, tudo que diz a seu respeito, Deus vai aperfeiçoar quando você confia no processo e na soberania de Deus, tá? Paulo fala, estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então há um processo, né? O processo do recálculo é uma obra contínua de Deus em nós. Aleluia! Que coisa rica, né? Esse processo é o recálculo, né? Ele fala, estou certo que é aquele que começou a boa obra. Quando? Lá atrás, né? Ele começou a boa obra, ele começou algo. Deus é aquele que começa e termina. Muitas das vezes nós começamos e paramos pelo caminho, mas Deus não. Deus começa e termina. Ele fala, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então o processo do recálculo é uma obra contínua de Deus em nós. Deus está trabalhando nos seus muitos filhos. E aqui eu vou concluir. Aqui eu concluo, né? Dizendo para você, meu amado irmão, chegamos ao final da nossa jornada, dessa reflexão de recalculando a nossa rota. Então a história de Pedro nos mostrou que, mesmo após as falhas profundas, a graça de Jesus nos oferece a oportunidade e o recálculo restaurador, nos colocando de volta no plano eterno da salvação. Aprendemos que recalcular a rota não é um sinal de fracasso, e sim de sabedoria e de humildade. É o reconhecimento de que nem sempre os nossos caminhos, né? Nem sempre os nossos caminhos são os melhores. Provérbios 14, 12, né? E que precisamos de buscar a direção de Deus acima de qualquer outra coisa. Buscar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas que será acrescentado. Então, o convite de Jeremias 6,16 é um eco para que paramos, olhamos para os caminhos antigos, os princípios imutáveis de Deus, né? E encontrarmos descanso para as nossas almas. Para colocarmos esse recalculando na prática, estabelecemos posicionamentos essenciais, como nós já vimos, né? Avaliarmos com sinceridade o nosso estado e prioridades, buscar a direção em Deus, em oração e na sua palavra, estar disposto a abrir mão do que não tem valor eterno, assumir responsabilidades, agir em conformidade com a nova direção, cercar-nos, eu falei, de pessoas que nos impulsiona para cima, não para baixo, né? Que nos impulsiona a andar, a continuar no caminho certo, confiar no processo e na soberania de Deus, mesmo diante dos obstáculos, né? Então, irmãos, que cada um de nós tenhamos a coragem de parar para recalcular, redirecionar a nossa jornada, sempre com olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que o Espírito Santo nos guie, né, em cada novo passo, nos capacitando a viver a vida que realmente glorifique e exalte a Deus e traga verdadeiro significado e sentido à nossa vida. Que a paz do Senhor, que exceda todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo esse recálculo. Obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado a Deus, porque o Senhor está sempre preocupado em nos instruir. O Senhor está sempre preocupado que nós não venhamos fracassar, não venhamos tomar desvios,
Não que o Senhor não venha nos trazer de volta, nos mostrar a placa de retorno, mas que o Senhor possa nos pouparmos, Senhor, de desperdiçarmos um tempo que é tão valioso, o tempo da nossa comunhão, o tempo, ó Deus, do nosso encontro, o tempo de nós estarmos constantemente, sempre ligados, antenados, conectados, o tempo da conexão, que a nossa conexão com o Senhor não se perca, que nós não venhamos ser distraídos, que nós não venhamos tomarmos desvios que nos afaste da Tua presença. Mediante o Teu sangue que na cruz do Calvário foi derramado, Senhor, o Senhor possa estar nos perdoando, nos lavando, nos reposicionando, que os novos céus possam estar sendo abertos bem para nós, que essa noite, ó Deus, seja uma noite de paz, que possamos estar guardados pelo Teu Espírito Santo, que a nossa casa possa aspirar cada dia mais a Tua presença, que nós possamos exalar o bom perfume, o aroma de Cristo, por onde quer que nós passarmos. Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja renovada na nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Oramos pela nossa nação, pelo momento da nossa nação, oramos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pelas autoridades instituídas pelo Senhor. Muito obrigado a Deus, porque nada é oculto que não venha a ser revelado, e tudo está sendo revelado. A podridão, os ralos podres daquilo que estava escondido, está tudo vindo à tona, e a Tua justiça, Senhor, está raiando como o sol ao meio-dia. Senhor, nada passa desapercebido aos Teus olhos, e o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Abençoa a nossa nação, pois a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor do Brasil, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor, todas as ações demoníacas desse dia, que o Senhor possa estar nos guardando da esfera mundana, da esfera demoníaca desses dias. Dias esses que o governador entrega a chave da cidade para as potestades do inferno, mas que a Tua igreja possa estar sendo guardada em Ti. Aqueles que crêem no Senhor, aqueles que têm o Senhor como único e exclusivo Salvador, possa estar sendo guardado em Ti. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos, guarda a minha neta, guarda a minha esposa, Senhor, guarda o Seu trabalho, guarda o meu trabalho, guarda a minha vida. Muito obrigado, Deus, por tudo, pela Tua graça, sobretudo pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e a cada dia. Muito obrigado, Deus, e até a próxima. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Obrigado por esse tempo de comunhão que nós podemos ter tido com a palavra, com o Senhor, através do Conectados aos Céus, através da palavra. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos!